Olá pessoal, voltei. Vamos continuar a nossa aula de hoje, tá? Falando falando da crosta terrestre, sextos anos. Então vamos lá. Quando eu começar a ler aqui o texto, na verdade eu não vou fazer uma leitura bonitinha, tá? Eu vou só explicar para vocês. Se eu for ficar lendo e pedindo para vocês grifarem cada coisinha igual a gente faz em sala de aula, o vídeo fica muito longo. Então o que eu costumo fazer aqui? Explicar de uma forma fácil e algumas coisas eu vou pedindo para vocês destacarem. Não quer dizer que vocês não têm que ler, tá? Então vocês precisam pegar o livro de vocês e fazer a leitura. Tudo bem? Então vamos lá, vamos falar da litosfera. A litosfera é a crosta terrestre do nosso planeta. E aí para explicar de um jeito mais fácil, é só olhar o desenho aqui. Vocês estão vendo essa parte que é mais escura, diferente dessa bolinha azul? Toda essa parte aqui, a crosta terrestre, ela envolve todo o planeta, tá? E aí tem a questão do relevo, né? Lembra que nós fizemos no exercício anterior? Tem diferenças de altitudes, né? Essa bolinha azul, por curiosidade, essa imagem aqui ela é uma ilustração, só para a gente entender a quantidade de água que a gente tem no nosso planeta. É muito pequena. Então, imagina, todas essas partes mais fundas aqui do desenho seriam os oceanos. Só que o oceano, ele é muito fininho se eu for comparar, por exemplo, com a litosfera, né, com a crosta terrestre. A crosta terrestre é muito mais grossa. Então a quantidade de água no planeta Terra é limitada. Vocês já viram bastante sobre isso no quarto, no quinto ano, vocês já conversaram. Mais para frente a gente vai falar sobre hidrosfera com mais calma. E é exatamente isso. A quantidade de água no nosso planeta é limitada. Tudo bem? Essa parte aqui eu já expliquei para vocês em sala. Eu tinha falado da questão dos vulcões submarinos, lembra disso? Que o vulcão embaixo da água ele começa a soltar a lava em contato com o oceano, que é mais frio, vai resfriar e vai formar rochas. E aí, com o passar de várias erupções e milhões de anos, acaba formando o quê? Uma ilha, como está mostrando aqui nessa imagem, tá? Vamos lá. Então, mas assim, uma pergunta importante. Do que é feita a crosta terrestre? Que material que é feito ela? É feito de rochas, né? São vários tipos de rocha. Aliás, uma curiosidade. Pedra não existe. Pedra foi um termo que os cientistas deram para alguns tipos de rocha. Que ia ficar meio estranho falar assim, um diamante é uma rocha preciosa. Ia ficar meio estranho, né? Eles inventaram o termo de pedra preciosa, tá? Mas o certo, pedra não existe. O certo é rocha, tudo bem? E pensando nessas rochas, tá? Professor, mas do que uma rocha é feita? Ela é feita de vários minerais. O exemplo que nós temos aqui destacado um tipo de rocha chamado granito. É muito comum nas casas da gente, tá? Principalmente para fazer mesa, para fazer pia, tá? Em algumas casas também tem soleira de granito, tá? Isso varia bastante. Mas é legal falar do granito por quê? Porque o granito fica fácil de ver os minerais que ele tem lá dentro. Então, olhando aqui para esse ampliado, tudo que for de uma cor mais escura, preta, é um mineral chamado mica. Tudo que for de um mineral mais alaranjado é chamado de feldspato. E por último, que é bem conhecido, né? Tudo que for mais branquinho é um mineral que nós chamamos de quartzo. O quartzo ele é como se fosse um cristal, tá? Ele é usado em um monte de coisas, relógios de quartzo, tem várias coisas que usam quartzo, tá? Além do que o quartzo é o mineral mais comum no nosso planeta, tá? Então a gente vai falar bastante dele no passar do tempo. E olha só que engraçado, mesmo tendo um monte de rochas, na verdade são só 3 tipos de rochas. As rochas ígneas ou magmáticas, é bom destacar, tá gente? Então grifa. Ígnea ou magmática, sedimentar e metamórfica. Então grife cada uma das 3, tá? O legal é que esses nomes são bem autoexplicativos. Então, por exemplo, se você olhar ali o caso da primeira, né? As rochas ígneas, deixa eu destacar melhorzinho aqui. As rochas ígneas ou magmáticas. Esse magmática, lembra o quê? Magma.
Então é uma rocha que veio do magma. O ígnea significa calor, tá pegando fogo o bicho, tipo Faustão, assim, sabe, falando? Então você vê, ó, é uma rocha que ela vem direto do magma, certo? São vários tipos, a gente vai falar com mais calma daqui a pouco. As sedimentares, olha o nome, sedimento. São rochas feitas do desgaste de outras rochas. Lembra de um processo que estudaram também nos anos passados, chamados de erosão? Erosão por vento, por água, as rochas vão se desgastando, soltando um pozinho cada vez mais fino. Então, a erosão, tá? A gente vai falar sobre isso, formam sedimentos. E por último, esse metamórfica aqui, é legal fazer um exemplo, dar um exemplo, no caso da metamorfose. Pensa na borboleta. Era uma lagarta, aí virou um casulo, né, que a gente chama de pupa. A lagarta vai sofrendo transformações lá dentro. E aí depois essa lagarta, depois de muito tempo ali fazendo várias transformações no corpo, ela vai sair daquele casulo como? Uma borboleta. Então era um animal, né, era um inseto, um animal, que se transformou, passou por uma metamorfose, uma transformação. Rocha metamórfica é a mesma coisa. Era um tipo de rocha inicialmente e por algum motivo ela se transformou em outra, certo? Os nomes, esses 3 nomes aqui, são bem autoexplicativos. Então vamos falar um pouquinho delas. Rocha ígneo-magmática, é o que eu falei para vocês, vem do magma, tá? Lá do manto terrestre. Olha na imagem que vai ficar mais fácil. O magma, ele pode sair, né, pelo topo de um vulcão, pelas laterais de um vulcão, pode ter vários lugares, ou ele pode ficar preso. Dependendo do que acontecer, ele forma rochas diferentes. Então, quando sai o magma, que a gente chama de lava, lembra disso? A lava que vai descendo pela encosta do vulcão, ela vai esfriando e forma uma rocha chamada basalto. Se esse magma ficou preso e ele não escapou, só que aí ele foi esfriando depois de um tempo, ele não vai gerar o basalto. Ele gera uma outra rocha que a gente acabou de falar, que é o granito, tá? E aí tem 2 tipos de rochas magmáticas: extrusivas e intrusivas. Extrusiva, externo, é um magma, tá? O magma saiu, é o caso do basalto, está aqui explicado já no desenho. Rocha magmática extrusiva, basalto. Rocha magmática intrusiva. Intrusiva lembra de interno. Não foi o que eu expliquei aqui, ó. O granito ficou preso, ele não saiu, tá? Extrusiva, externo, fora. Intrusiva, interno, dentro, tá? Então ele ficou preso aqui dentro. Beleza? Vamos continuar. Rochas sedimentares. São as outras rochas, as metamórficas ou as magmáticas, elas podem sofrer erosão. E aí, de acordo com o que vai acontecendo nesse processo de erosão, forma o quê? Forma uma rocha sedimentar. É simples assim. Tá? Então, para eu formar uma rocha sedimentar, tem 3 pontos aqui. Já destaquem esses 3 pontos. Tá? É importante. O legal, de novo, são nomes também autoexplicativos. Então, sedimentação vai formar o quê? Sedimentos. Olha o nome, sedimentação, sedimentos. Compactação. O sedimento ele vai se compactar, ele vai começar a ficar mais grudadinho um no outro. Tá compacto, tá mais apertado. E aí a cimentação. Só pensar no cimento que a gente usa para a construção de uma casa. Já viram um saco de cimento? Quando você abre tem aquele pó. Só que quando você joga água, joga areia, ele faz uma mistura, ele fica duro com o passar do tempo, não é isso? É isso que vai acontecer nesses 4 exemplos aqui, nessa sequência. Começa a ter o desgaste, tá vendo os sedimentos? Os sedimentos começam a se acumular. Esse acúmulo vai transformando esses sedimentos em uma outra coisa. Aqui eu estou fazendo areia na parte de cima e aqui embaixo eu tenho um tipo de rocha sedimentar chamada arenito. Então, professor, a areia, se ela se compactar, ela cimentar e tal, ela forma uma rocha, esse arenito? Isso, tá? É a junção da areia, tudo bem? Então, exemplos, né? O calcário,
arenito e a argila. São rochas que são meio moles. O calcário ele é mais duro um pouquinho, tá, que os outros. O arenito ele esfarela um pouco e a argila, vocês já mexeram com a argila, né? Lembra muito como se fosse uma massinha. Vocês já devem ter feito vários trabalhos na escola envolvendo a argila, tá? O legal das camadas sedimentares é que você, se bater o olho, você já consegue saber que aquilo ali é uma rocha sedimentar. Ah, mas como que eu vou saber isso, professor? É só olhar para as imagens. Vocês estão vendo esses riscos, esses horizontes aqui? A gente chama de horizonte, camada ou extrato. Você pode escolher, é tudo a mesma coisa. Tá? Nomes diferentes, mas o sentido é o mesmo. Se você olha para um morro, um pedaço assim, que nem aqui, por exemplo, um pedaço de um morro, você está vendo que tem aqui as rochas bem alinhadinhas, formando camadas? É rocha sedimentar. Bate o olho, você já está vendo esse monte de risquinho aqui na horizontal? Rocha sedimentar. Não tem como errar essa daqui, tá? E por último, as rochas que se transformaram, né? As rochas metamórficas. Quando uma rocha se transforma, ela era um tipo de rocha com uma característica, ela vai virar uma outra com uma outra característica, tá? Tanto que esse parágrafo aqui, ó, tá falando exatamente isso. Ó. Uma rocha metamórfica é composta dos mesmos minerais da rocha que originou, óbvio, né? Só que a textura e a dureza são diferentes. E aí eu tenho dois exemplos aqui, ó. Aqui em cima, no Pão de Açúcar, tá? É uma rocha que nós chamamos de gneiss. Essa rocha aqui, ela era uma rocha magmática. Só que aí ela foi resfriando com o passar do tempo e se transformou o que nós chamamos hoje de gneiss. Nossa, professor, mas o Pão de Açúcar é enorme. Isso quer dizer que lá no passado da Terra teve um vulcão que cuspiu esse monte de magma, esse monte de lava para fora, e aí secou, endureceu e formou isso aqui? Você vê como as coisas são diferentes com o passar do tempo, né, gente? E aí, um outro exemplo bem legal, o calcário, ele é uma rocha que esfarela, parece cal mesmo, tá? Igual aquele que já viram cal, aquele negócio branco que a gente passa no campo de futebol, por exemplo, fica demarcando o cal, ele é um farelo, né? Mas ele é uma rocha, tá? Uma rocha que esfarela, sedimentar. Olha que doido, o calcário, se ele passar por um processo de muito tempo ali, num lugar muito quente, com muita pressão, ele vai se transformar de uma rocha calcária, ele vai virar o que nós chamamos de mármore. É um exemplo de uma escultura em mármore. Mármore é muito caro, pessoal. Às vezes tem algumas casas que tem piso de mármore, algumas coisas revestidas com mármore. É muito caro. Principalmente se for mármore igual dessa imagem aqui, tá? Mármore branco. É muito caro. Tudo bem, gente? Então já vou encerrar nossa aula por aqui, que já ficou um pouquinho longa. Na próxima a gente dá sequência no conteúdo, ok? Abraços, até a nossa próxima aula.